Então vamos mais uma série de aula aí de mecanização agrícola. Hoje a aula 6, né? Na parte de aulas em AD. E hoje a gente vai estar trabalhando nessa aula 6 aí a parte de sistema de alimentação, dentro ainda das partes que compõem o motor. Tá? Então a gente vai estar trabalhando aí especificamente o sistema de alimentação de combustíveis. Se a gente verificar, recordando um pouquinho, nós temos motores do ciclo Otto e motores do ciclo diesel. Os dois motores são bem diferentes, né, o sistema de injeção, né, nos sistemas convencionais. Tá? Nós vamos ver que depois os dois eles vão converger para o mesmo sistema, tá certo? Então, do ciclo Otto são aqueles motores da gasolina, álcool, né, ou flex, a gás também. E do ciclo diesel, que pode ser movido tanto para diesel ou biocombustível, e hoje a maior parte do diesel já vem com um pouco de biocombustível também. Nós vimos que a relação entre o ciclo diesel tinha uma relação, uma taxa de compressão muito maior, e também a parte interna, que a compressão era muito grande, tá certo? Então, primeiro vamos ver aí dos motores de 4 tempos, nós vamos começar com os motores do ciclo Otto. Então, os motores do ciclo Otto é aquele que a mistura combustível e ar entram junto para dentro do motor. Tá? Então, nós temos o ar da atmosfera, tá certo? Através do motor, quando ele desce, ele cria um vácuo internamente. Esse vácuo, criando esse vácuo e a válvula abrindo, ele puxa o ar, o ar, na verdade, ele não puxa, né? Na verdade, a pressão atmosférica empurra o ar para dentro do motor, nos motores até então convencionais que a gente está vendo. E quando esse ar, ele é, vamos dizer, succionado pelo êmbolo aqui, né? Ele passa por um sistema que mistura de injeção de combustível aqui, onde o ar vindo para dentro do pistão já vem a mistura de ar e o combustível, né? Então, o sistema completo, se a gente for verificar, ele começa no tanque de combustível. Nós temos o tanque de combustível, normalmente nós temos aqui uma bomba que succiona esse combustível do tanque para que tenha um mínimo de pressão. Esse pode ter alguma sujeira aqui no tanque, ele passa por um filtro, que nós chamamos um filtro de combustível. Depois, passando por esse filtro de combustível, é que vai passar pelo sistema de injeção. E esse sistema de injeção, ele depende do veículo, ele vai mudar, mesmo sendo o veículo do ciclo Otto. Então, esse aqui nós estamos com o sistema, né, de alimentação do ciclo Otto. Aqui também o ar que vem de fora, só lembrando, ele passa por um filtro, porque se vier alguma poeira aqui, tipo você passar por um terreno com sujeira, imagina o trator arando e aquela poeira levantando. Então, se essa poeira entrasse aqui, ela iria para dentro do cilindro. Então, ela passa por um sistema de filtro, depois mistura, enriquece aí com combustível para depois entrar dentro do cilindro. Então, esse aqui é o sistema que nós chamamos sistema de alimentação de combustível do sistema Otto, tá certo? Nós vamos estudar mais detalhe, então, esse sistema especificamente onde ocorre a injeção aqui, tá certo? Então, esse sistema, só vendo o total, nós temos no sistema de injeção a troca de filtros do ar e a troca de filtros do combustível no sistema Otto. Então, basicamente, você tem que ficar atento a isso aqui até no momento, que é a substituição de filtro de ar e do combustível aqui até então. Tá? Então, no sistema do ciclo Otto, nós podemos dividir ele em dois sistemas. O sistema com carburador e o sistema de injeção. Tá? Então, o carburador, na verdade, nós vamos estudar ele primeiro, que é um sistema mais tradicional. Nós temos ele que há necessidade de bomba, outros que não, onde o tanque de combustível fica em cima e ele pode descer por gravidade. Ou o sistema que tem uma bomba. E um outro sistema que a gente vai estudar
que não é o carburador, é uma bomba. Ele injeta pistão por pistão, né? Nesse caso aqui, ele injeta, o ar sai todo junto e vai, a válvula que abrir, o ar vai para lá. No sistema de injeção, nós vamos ver que aí ele tem uma bomba elétrica, né? Que vai estar jogando combustível já na tubulação que está entrando especificamente para o cilindro. Então ele evita o combustível grudar, como a gente vê só voltando aqui. Então aqui nesse caso, o primeiro caso que nós falamos lá, o combustível vem todo junto, ele pode grudar aqui na parede. No outro sistema, ele é injetado já, vamos supor que eu tenho um canal para o primeiro cilindro, tem o segundo, tem outro canal, né? Então eu chamo ele multipoint, né? Ou sistema com injetor e carburador. Mas nós vamos ver cada caso aqui, injetor cilindro a cilindro ou o sistema de carburador. No sistema de carburador, normalmente ele é um sistema que nós chamamos de sistema Venturi, que serve para aceleração. Tem uma válvula borboleta, vou estar mostrando aqui, que regula a quantidade da mistura de combustível, que está ligado ao acelerador, e um vaporizador, que leva o combustível à região central do Venturi. E uma cuba para manter o nível de combustível do vaporizador. Então, como que seria isso aí? No sistema de injeção eletrônica, substitui tudo isso aqui. É substituído aí por uma bomba elétrica. E uma bomba elétrica dosadora. Então, no sistema de carburador, nós teríamos o ar que entra, ele passa direto aqui, passa pelo carburador, e existe então aqui um difusor. Esse difusor, ele joga a corrente de ar que passaria direto para uma entrada lateral. Então ele direciona esse ar entra por aqui, que é um Venturi, e mistura, aqui tem um combustível, ele tem que misturar o combustível e sair mais embaixo aqui. Então o ar entra e sai aqui junto com o combustível. Eu posso direcionar, normalmente ele é direcionado para essa parte aqui que pulverizou, a corrente de ar está vindo e ele é pulverizado, esse combustível, nesse sentido. Então o combustível, esse ar vem, mistura com o combustível e empurra para cá. Por quê? Na verdade, pressionando, o ar não tem como passar. Ele entra para cá e empurra o combustível e sai no mesmo sentido aqui do ar. Então isso é o que nós chamamos de Venturi. Agora veja bem, em alguns momentos, às vezes esse ar passa aqui e essa mistura de combustível, que é bombeado do tanque através daquela bomba que nós vemos, ele é bombeado até aqui esse carburador. Quando ele chega aqui, ele tem uma boia. E essa boia abre para encher um reservatório. Caso esse reservatório esteja cheio, ele fecha e retorna o excesso de combustível para o tanque. Tá? Então, aqui só fica um reservatório para que, caso tenha um excesso, retorne lá. Então, o acelerador do veículo, né, normalmente, o que ele faz? Ele muda essa borboleta para passar o ar só por aqui ou direcionado para jogar combustível. Então, veja bem, o acelerador, que estaria aqui na lateral, né, ele serve, à medida que você mexe, ele mexe essa borboleta aqui, ela fechando totalmente o sistema para obrigar passar o combustível, né, tanto por aqui ou por aqui. No caso do afogador, né, nós temos aqui a mistura que posso fechar completamente ou só direcionar o ar. Quando ele fecha completamente, nós chamamos de afogador, onde todo o ar obriga ele a passar dentro do carburador. É claro que o afogador só pode ficar em alguns segundos, porque ele injeta combustível em excesso, quando ele obstrui totalmente. Então o direcionamento, o acelerador, então ele vai direcionando aos poucos e vem para cá. Então é o pedal do acelerador. Então o carburador é um sistema que pode ser um sistema muito simples, né? Um carburador desse, nós temos um carburador que custa R$70, um carburador de uma motosserra, por exemplo, né? Às vezes até, depende de onde você vai comprar, custa até R$200.
Então, um sistema muito simples que forma um reservatório com uma boia, um defletor, né? Um defletor aqui para direcionar o venturo e o ar para cá. E aqui é um limitador do excesso de combustível que porventura o ar que vem, você vai diminuir o ar que passa ou não, tá? Então, esse aqui são algumas regulagens. Você pode ter aqui também, normalmente a gente tem uma agulha, que é a passagem de combustível para jogar aqui, ela tem um limitador também de combustível. Nós chamamos isso aí de giclezinho, que é o máximo de combustível que ele consegue passar. Caso o cara acelere em excesso, ele não consegue passar, tá certo? Então ele vai faltar combustível, não adianta ele acelerar até um certo limite. Mas pode ser substituído. Se a pessoa quiser jogar mais combustível, ele consegue fazer isso, substituição, sim. Então aqui nós vamos ver aqui num carburador mesmo, eu posso ter aceleração que limita esse fechamento e esse direcionamento aqui, tá? Que nós chamamos isso aí de acelerador e do afogador, né? Então eu posso ter os dois regulagem para essa deflector aqui, quanto para esse outro aqui. Então isso é um que nós chamamos de carburador. E os veículos que tem esse sistema duplo. Até uma certa aceleração funciona um carburador, um estágio do carburador. Depois ele tem um segundo carburador, acelerando ele passa a funcionar o segundo carburador. Então tivemos alguns veículos com esse sistema. Assim como nós tivemos veículos com dois carburadores, como foi o caso do Fusca ou Brasília, que é um carburador para um lado, para um pistão, e outro para outro pistão. Assim como nós tivemos outro que tinha 3, 4 carburador, como era o caso do DKV também. Mas era um problema de regulagem complicadíssimo. Então, o mais simples, né, aquele com um carburador apenas. Tá certo? Agora, eu posso substituir todo esse sistema aqui por uma bombinha elétrica que joga a quantidade de combustível de acordo com um comando elétrico que vai dando, que é o acelerador, que é o sistema Tecnofit, vem chamado de sistema Fire, que na verdade não aqui é um sistema mecânico, né, que mecanicamente eu viro essa aleta, eu pressiono o ar, então é todo um sistema mecânico, o carburador. O outro já é um sistema elétrico com uma bombinha elétrica que joga o combustível. Então a bomba elétrica é muito mais simples que o carburador, né? Então isso é o que nós vimos aí, o sistema que eu falei, que eu posso injetar no sistema elétrico já mais próximo do cilindro, mas misturando com o ar. Nós chamamos também de sistema multipoint, né? Porque injeta em vários pontos diferentes. Mesmo que seja um carburador ou sistema elétrico, ele injeta para cada pistão quase que direcionando. Tá? Mas joga ainda misturando com o ar antes de entrar no cilindro, ou seja, antes da válvula de admissão. Então todos esses sistemas aqui injetam o combustível antes da válvula, né, de admissão do cilindro. Ou seja, todos eles, seja bomba elétrica eu injeto direto ou o carburador, todos eles o combustível entra juntamente com o ar. Agora, já voltando para o ciclo diesel, né? No caso do ciclo diesel, aqui a entrada já vai ser apenas ar. Não pode entrar combustível aqui, porque a taxa de compressão é tão grande que ele explodiria. Somente quando ele chega no ponto de compressão máxima aqui, que é injetado combustível, que chega a pressões muito elevadas, mais de 200 atm. Então, eu precisaria de uma bomba para injetar ele aqui, uma bomba bastante forte. Então esse é o sistema que nós chamamos, que é o sistema então do ciclo diesel. Então o ciclo diesel a gente pode chamar, que nós temos aqui o tanque de combustível, nós temos uma bomba também que bombeia aqui do tanque de combustível, uma bomba de baixa pressão, né, que pega o combustível e bombeia ele de maneira que ele passa por um sistema de filtragem.
tá? Normalmente por 2 filtros. Nós vamos entender isso aqui, o porquê desses 2 filtros daqui a pouquinho. Então, no sistema a diesel, ele passa por uma bomba e 2 sistemas de filtro. Depois que passa pelo sistema de filtro, é que a gente entra numa outra bomba, que é uma bomba que nós chamamos de alta pressão, ou bomba injetora. Então, na verdade, a bomba injetora agora ela vai pegar esse combustível que entra aqui dentro dessa bomba. Eu tenho uma segunda bomba aqui dentro, que nós vamos ver ela detalhe, e injeta lá dentro do cilindro, tá? Num bico dentro do cilindro. Então, injeta nesse bico aqui, ó. O bico vai estar montado lá dentro do cilindro. Então, esse bico está lá dentro do cilindro que vai estar jogando. Esse é um bico mecânico comum. E aqui é uma bomba injetora. Esse bico tem na cabeça dele tem uma molinha que, ultrapassando o limite de pressão, ele retorna o excesso de combustível lá para o tanque de combustível. Assim como a bomba injetora, ela tem um limite, né, de combustível que ela vai bombeando para o bico, vem em alta pressão. E acaba essa bomba, às vezes sempre tem uma vazão maior do que esse bico consegue bombear. Então o excedente também, ele tem um limite de pressão, tem uma válvulazinha, ele retorna para o tanque. Então tem um retorno lá do bico e tem um retorno lá da bomba de injetora. A gente vai ver essa bomba aqui que vem do tanque, né? Normalmente ela tem um bombeamento manual que você pode acionar, mesmo sem funcionar o motor, você pode acioná-la mecanicamente. Então ela succiona o combustível e joga ele aqui para dentro da bomba injetora, tá certo? Para que serve isso? A gente vai entender isso aqui, eu vou voltar a explicar como funciona aqui internamente, aí vocês vão entender o porquê dessa bomba aqui. Então veja bem, a bomba injetora, ela tem pistões, micropistões. Quando eu falo micropistões, que ela consegue injetar aqui de 0,2 ml, 0,3, 0,4, 0,5 ml, ou seja, eu dosar a quantidade de combustível e ainda gerar alta pressão. Porque quando eu tenho tipo uma seringa, se eu forçar essa seringa, eu consigo ter pressões bastante altas, tá? Então, até chegando aqui o combustível, ele vem em baixa pressão. Chegando aqui, ele tem que ter pressões maiores que 200 atm, né? Por quê? Porque para compensar, né, essa pressão aqui. Então, ele injeta o combustível em altíssima pressão gerada por esse micropistão que está dentro da bomba injetora. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte, imagine entrando uma bolha de ar dentro desse micropistão aqui, dentro da bomba injetora. Então se entrar 1 ml de bolha de ar aqui, como ele vai injetar menos do que 1 ml, o que vai acontecer com esse pistão? A hora que essa bolha estando lá dentro e a pressão tendo pressão alta aqui que vem do cilindro, essa bolha comprime e volta. Ou seja, se entrar uma bolha de ar aqui, o pistão fica simplesmente bombeando, né? Essa bolha vai e volta e não injeta combustível. Quando isso acontece, nós dizemos que o motor deu entrada de ar. Então a entrada de ar funciona aqui, que a bomba para de jogar combustível lá no bico, exatamente porque deu uma bolha de ar aqui. E quando é que essa bolha de ar vai entrar ali? Então, voltando aqui, se caso acabar o combustível aqui do tanque, né, vai faltar combustível, vai entrar ar aqui. Então, o primeiro caso, não pode faltar, se deixar faltar combustível. Outro caso é quando você substitui esses filtros aqui e deixa bolhas de ar aqui dentro. Então, a hora que o sistema movimenta, ele pode jogar bolhas de ar aqui para o lado de cá. Tá para dentro dessa bomba injetora. Baseado, já que isso acontece, a primeira coisa é fácil. Não deixar ter um marcador de combustível sempre o tanque cheio. Nunca deixar acabar por completo, senão vai dar entrada de ar.
O segundo forma, quando você for substituir esses filtros, veja a posição que eles estão, ele fica nessa posição exatamente o que a parte mais baixa, a hora que você tirar, você completa ele de óleo diesel e encaixa ele cheio de diesel aqui. Consequência, né, não vai ter. E aqui também eu tenho essas aberturas, esses parafusos. Caso você não consiga encher ele bem, você pode abrir e vir nessa bomba, bombeia até fazer o que nós chamamos de sangria do ar nesses fios. Então, alguns tratores têm essa capacidade. Os mais novos, normalmente, se você encher o filtro e colocar aqui, ele já faz isso automaticamente. Ele já preenche todo o espaço aqui. Tá certo? Uma outra questão que acontece é esse bico aqui, ele é de latão. Ou de um material parecido, né? Um material que enferruja. Tá? Então, se você pegar esse tanque de combustível no trator especificamente, muitos desses tratores, o tanque de combustível está até em cima do motor ou embaixo do motor. Acaba que a temperatura do combustível eleve muito. Se você funcionar um trator, chegar no final do dia e tiver só um pouquinho de combustível aqui, e você desligar ele, a temperatura aqui dentro do tanque com a noite vai esfriando. E como tem muito ar aqui dentro, esse ar carrega a umidade. E essa umidade com uma temperatura, vamos supor que aqui esteja uma temperatura de 40, 50 graus, essa umidade que tem no ar, ela é vapor. Mas à medida que ela vai esfriando, esse ar condensa a água aqui dentro do tanque, né, que chega aí num tanque grande. Aí ele consiga aqui às vezes até 80 ml de água, 100 ml, cada vez que o tanque você deixa ele esfriar, né, com esse ar que estava em suspensão aqui, ele acaba condensando essa água. Como a água é mais pesada que o óleo diesel, ela vai por fundo do tanque. Quando ele bombeia aqui, no dia seguinte vai começar a bombear, ele bombeia essa água. Essa água vem e esse filtro aqui, primeiro filtro, ele é especial. Nós chamamos de filtro condensador. O que acontece? Esse filtro, a água sendo mais pesada, aqui dentro dele, nós vamos ver como que é dentro internamente, a água acumula aqui. E o combustível ele vem, passa pelo filtro e passa sem passar água. É claro que se acumular muita água dentro desse filtro aqui, tá, ele acaba jogando água internamente dentro da bomba injetora. Essa bomba injetora jogando água, ou esse bico aqui final, eles podem enferrujar. E essa ferrugem aqui, isso aqui é um furo milimetrado. Uma ferrugem pode entupir ou aumentar o diâmetro desse bico. Então, por isso que alguns desses bicos, inclusive, ele pode ser trocado só essa ponteirazinha que enferruja. Tá? Mas, até você notar isso, o motor já está tendo um consumo muito alto, ou perdeu potência e tudo. Então, o correto é que não aconteça água no tanque de combustível. Como que você faz para não ter água aqui dentro do tanque de combustível? O trator, antes dele esfriar, todo dia, antes de desligar ele, você completa o tanque até o final. Quando você completa o tanque, mesmo ele estando numa temperatura mais alta, o ar que estava aqui dentro sai de dentro do tanque e ele fica só com combustível. Então, esse ar, à medida que o tanque vai esfriar, não vai ter problema de ter água condensando aqui dentro. Então, com isso, você evita que venha água aqui para o filtro de sangria ou o filtro condensador de água aqui. Tá certo? Então, primeira coisa em termos de manutenção aqui no sistema diesel é todos os dias nunca deixar o trator esfriar com o tanque vazio. Ou seja, desligou o trator, vai parar o serviço, completa o tanque, né, para deixar lá parado de um dia por outro e assim por diante. Tá certo? Então você evita água e evita problemas com enferrujar o sistema de bomba injetora
e o sistema de bico aqui injetor. Ou seja, uma bomba injetora dessa aqui, agora vamos lá. Uma bomba injetora, dependendo do veículo, ela chega a custar R$ 25.000. Ou seja, é um sistema de precisão que ele consegue dosar a quantidade de combustível que vai ser jogado dentro do pistão. Então, essa bomba injetora, ela produz, além de produzir essa alta pressão daqui até no bico, tá? Ela dosa de acordo com o acelerador, né? Que é a alavanca do acelerador, ela dosa o combustível. Então, é um mecanismo de precisão. Tá certo? Esse mecanismo de precisão, essa bomba injetora, por isso que ela é muito cara. Tá? Então, como as bombas injetoras de maior precisão, de menor quantidade que você precisa dosar, quanto menor a dosagem que você precisa dosar, mais precisão ela precisa ser essa bomba. E mais cara é essa bomba. Então, para você fazer um sistema de bomba injetora para um carro, um veículo, tipo um Uno, essa bomba injetora já custa o valor de um carro popular. Então esse sistema, um motor do ciclo diesel, ele é um motor mais caro. Um dos mecanismos que leva a encarecer é essa bomba injetora, que é uma bomba de precisão. Só para vocês terem uma ideia, no mundo tem poucas empresas, né, de que fazem essa bomba injetora. As principais são alemãs, né? Então a Porsche, né? E esse mecanismo aqui de calibração de uma bomba injetora, ela é feito só por aparelhos sofisticados. Lá na fazenda, normalmente a gente não trabalha, não desmonta nenhuma dessas bombas, só dentro da empresa mesmo, tá? Mas aí nós temos um outro problema. Caso aconteça que entre ar, porque você trocou o filtro e deixou da entrada de ar ou acabou, e o trator não funciona. Então, se der entrada de trator, você pode ficar dando partida e vai ficar injetando ar lá no bico o tempo todo. Né? Ele vai e volta, ele não vai estar injetando nada, na verdade. Tá certo? Então, consequência disso, nós temos que, se caso acontecer isso, ela tem dois bujão aqui, ó. Esses bujão aqui, eles servem para quê? Você, se caso der entrada de ar, você dá 2,5 voltas nesses bujão aqui com a chave de fenda, tá? E vem nessa bomba, que é a bomba que faz a sucção. Alguns tratores hoje essa bomba já não é mecânica, ela é elétrica, aí basta você ligar a chave, você solta aqui um pouquinho, liga a chave, a bomba funciona e o ar que tem aqui dentro, ele joga ele para fora. A hora que você verificar que saiu só diesel, você fecha isso aqui, faz uma segunda vez numa segunda botijão aqui, a lateral, bombeia aqui, tá? Tira o ar, fechou, é só dar partida, aí já está injetando combustível lá dentro do pistão. Então é importante tirar o ar que fica dentro do êmbolo, onde ele succiona o combustível e empurra. Tá certo? Se você fizer isso, tirando ele de dentro aqui, essa bolha de ar, o restante não tem problema. Então, cada motor, esses botijão de retirada de ar, está numa posição diferente. Muitas vezes essa bomba que succiona são duas bombas, a bomba externa e a bomba injetora. Tá certo? Normalmente essas bombas injetoras, nós temos aí no mercado dois tipos. Bomba injetora rotativa e bomba injetora do tipo pistão. Né? Então as duas têm um mecanismo parecido, mas na forma de... tem um micro pistão, né, também. Mas se falar qual que é a melhor? Não, na verdade as duas são boas do mesmo jeito, fazem precisão. Mas as duas têm que tomar cuidado. Mas basta você ter o cuidado, né, de tomar ali com eles, de não deixar entrada de ar, não deixar entrar água, as duas funcionam muito bem. Tá? Muda tamanho e tudo, mas as duas têm o funcionamento muito bem, as duas no mercado aí. Então a diferença é que a rotativa, a lubrificação da própria bomba é feita pelo próprio óleo diesel que vai ser injetado. E na bomba de pistão, né, normalmente a lubrificação é feita pelo lubrificante do motor, que tem comunicação da bomba com o óleo lubrificante do motor, que lubrifica
essa bomba aqui. Normalmente essa bomba injetora, ela está ligada ao virabrequim, tá? Ao movimento do virabrequim. Então girou o virabrequim, gira a bomba. Então quanto maior a rotação do motor, maior vai ser a pressão internamente aqui dessa, porque é um processo todo mecânico também. Tá? Então você vai acelerando, ele consegue dar aceleração, mas manter uma pressão constante dentro dessas bombas aqui também e alimentar o motor em altas e baixas rotação tranquilamente. Então as duas bombas injetoras, que as duas têm preço um pouquinho diferenciado entre uma e outra, tá certo? Mas no mercado, mas ambas são bombas caras. Tá? Você não vai achar nenhuma dessas bombas aqui com preços menores. Uma retífica dessa bomba aqui, só para você ter uma ideia, ela tem valores praticamente iguais à retífica do motor. Normalmente essas bombas ela tem uma durabilidade maior do que a durabilidade do próprio motor, a menos que venha com algum defeito. Às vezes você faz a retífica do motor e a bomba injetora permanece boa, desde que tenha a manutenção que nós falamos, não ficou dando entrada de ar o tempo todo, né? Não tem problema nenhum. Então lembrando que daqui da bomba injetora ela vai para o bico. E caso é comum, às vezes, o produtor bambear esse tubo aqui, tem uma porca, ele solta ali para tirar a entrada de ar. Assim como aqui na saída dessa outra bomba que é de rotor. Então, lembrando que daqui para frente ela vai em alta pressão. Então, se você soltar aqui, e aqui como é um mecanismo de alta pressão, qualquer defeitozinho que der aqui vai dar vazamento. Então, é comum você ver um motor de trator cheio de vazamento lá, cheio de óleo. Por quê? A pessoa soltou essa tubulação que vai até no final. Então, a indicação é o seguinte: nunca usar essas porcas aqui, bambear ele para fazer a retirada de ar. Alguns motores muito antigos não tinham esses botijão de fazer a retirada de ar, né? Que é no caso esse e esse aqui, né? Nesse outro aqui, deixa eu ver se dá para ver também, ele ficaria o botijão aqui, tá certo? Não, é esse e esse aqui para retirada de ar. Então, ele joga a retirada de ar de dentro passa dentro de cada pistãozinho, retira o ar e sairia aqui, sem a motor estar em funcionamento. Não haveria necessidade então porque aqui aquela bombinha estaria aqui, quem não tem conhecimento adequado solta aqui porque ele sabe que o ar está aqui, né? Mas vai dar problema. Então não se deve, porque aqui é de alta pressão. Tá certo? Inclusive, às vezes, as mangueiras até chegar aqui na bomba injetora é de mangueira de nylon, material mais simples. E daqui para frente já é uma mangueira, é um tubo, né, bem mais resistente ali, que resiste a altíssimas pressões. Ok? Então, o sistema de diesel, né, ele evoluiu um pouquinho mais. Né? Ele veio para um sistema... Como aquela bomba injetora era uma bomba muito cara, inventaram uma outra bomba, um sistema um pouquinho diferente. Uma bomba de alta pressão. Ou seja, o combustível chega aqui, é uma bomba que não é uma bomba que produz apenas 1.800 bar de pressão, uma pressão altíssima, né? Nós chamamos, mas é uma bomba barata. Essa aqui é uma bomba injetora custa 20 mil reais. Essa bomba aqui custa mil e poucos reais. Tá certo? Então, muito mais barata do que uma bomba injetora. Então, nesse sistema foi inventado, inclusive, não para veículos automotores, foi inventado, inclusive, pelo pessoal da Ferrari, né? Que foi usado, vendida a patente, né? Para a Bosch e outras empresas que compraram essa patente para usar nos motores a diesel. Então, como funciona? Uma bomba de alta pressão, vem aqui mesma coisa, né? Vem aqui do tanque combustível, tem uma bomba, passa pelo filtro e chega nessa bomba de alta pressão. Essa bomba, ela forma um canal comum até o cilindro. Tá? Então ela mantém a pressão aqui constantemente até no bico.
1.800 bares de pressão, ou seja, uma pressão bastante elevada. Então, a bomba é simples, o que vai sofisticar é o bico. Então, nós chamamos esses motores do tipo, e é chamado de Common, que é câmara de injeção, né? É porque é uma câmara comum com pressão constante. E lá, já no bloco do motor já vai estar o bico. E aí, nesse caso, se chama de bico eletrônico. Esse bico é que vai dosar se vai entrar combustível ou não para dentro do pistão. Tá? Então, o sistema de injeção ficou barato. O problema é esse bico aqui, que esse bico já é um pouco mais sofisticado. Nós vamos estudar esse sistema aqui. Então, esse sistema aqui, né? Então, nós temos a bomba de alta pressão, tá? Que vai até o bico injetor. Você tem 5, 6, 7 bico injetor, né? E quem vai acionar esse bico é um comando, né? Uma eletrônica embarcada, né? Do motor, né? Que tem os sensores. Esses sensores, nós temos um dos sensores que vai aqui. Então, na verdade, acabou o acelerador, não tem mais acelerador eletrônico, vai uma informação lá para a central, e a central vai estar dizendo, olha, ele está acelerando, ele quer que joga mais combustível aqui. Só que essa central, ela vai pegar outras informações, tá? E que informações são essas? Ele vai pegar lá no escapamento, né? Ele vai pegar qual que é o nível de CO, monóxido de carbono ou de enxofre. Se tiver, né, que é um sistema que nós chamamos de sistema lambda, se a queima não tiver conseguindo queimar o combustível, esse comando central aqui diz, olha, não pode, tem que reduzir a quantidade de combustível ali. Então, essa é a informação. A outra informação que vem aqui para a central é a rotação do motor. Se ele estiver ultrapassando a rotação máxima permitida para aquele motor, o comando também vai dizer, olha, não pode mais combustível, que a central já está dizendo que já está ultrapassando o limite. Outro comando que vem aqui é a temperatura do motor. Então, em cima dessas informações que essa central tem, ela vai mandar uma corrente elétrica, tá, aqui para o pico injetor. E aí o pico vai abrindo e fechando de acordo com a corrente elétrica maior ou menor que vai chegando aqui no bico. Então agora que vem o problema. Esse bico aqui, quando iniciou esses motores de bico eletrônico, cada bico desse aqui chegavam a custar 2, 3 mil reais. Então, na verdade, a bomba injetora reduziu o valor, que era uma bomba que custava 20 mil, nós já fomos para uma bomba que custa 1.000. Mas, se eu tivesse um motor com 4 bicos e 3 mil cada bico, já seria 2 mil. Então, de qualquer forma, esse bico aqui encareceria o sistema. E esse bico poderia dar problema, tá? E aí, com essa quantidade de informações que essa central aqui recebe, normalmente esses bicos não funcionam com diesel do S500, só com o S10. Porque o S500, nós vamos falar de combustível mais na frente, esse sensor da unidade fechava e bloqueia a passagem de combustível. Porque mesmo em baixa quantidade de combustível, lá o sensor lambda lá do escapamento acusava que o motor estava poluindo. E aí ele fechava aqui. Então esses motores com bicos eletrônicos só funcionam com o diesel S10, que tem baixo teor de enxofre. Tá? Mas aí você vai falar, o enxofre é ruim? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Nem sempre. Inclusive os tratores na Europa, mesmo que esse sistema surgiu na Europa, os primeiros motores com bico eletrônico, na Espanha, até pouco tempo, tinha uma restrição muito grande. O produtor rural não queria os tratores com bico eletrônico. Tá? Então, vantagem desse sistema em relação ao sistema com bomba injetora.
A bomba injetora é um sistema mecânico. Você manda combustível, você quer mandar mais combustível, independente do sistema, ele manda mais ou menos. Nesse sistema aqui, ele só joga combustível se ele estiver sendo queimado totalmente dentro do cilindro, tá certo? Então a vantagem desse sistema aqui é que você não vai ver escapamento dos motores com bico eletrônico soltando fumaça, porque a central vai impedir isso aí, a menos que você tenha um problema no bico e na central aqui, né? Que a gente pode alterar, recalibrar essa central para cada sensor desse aqui, com um nível, né, de ação de cada sensor. Então na central eu posso, é o que eles chamam de chipar o motor, né? Então eu posso chipar o motor, mudar a calibração dele para um nível de CO2 lá de CO lá no escapamento, em vez de ser 120 metros cúbicos por hora, eu colocar 200, 300 metros cúbicos, eu posso recalibrar. Só que o meio ambiente cada veículo tem que passar pelo metro, né, e ele vai estar calibrando nesse sentido aqui, tá certo? Então não dá para... nós já tivemos até alguns veículos, né, que saíram, foram multados, porque ele enganava essa central aqui, jogando mais combustível e poluía mais. Então esse sistema é o sistema que serve para o sistema diesel e serve para o sistema Otto também. E a vantagem desse sistema aqui é o seguinte: como é um sistema com alta pressão e eu jogo o combustível no momento que eu quiser, tá? Ele permite jogar um pouquinho de diesel ou gasolina aqui, e à medida que está descendo, ele continuar ainda jogando combustível. Então, com isso, eu tenho um motor que tem um desempenho maior. E nós chamamos esses motores hoje, Common Rail, nos veículos do ciclo Otto, né, que é bico eletrônico também, nós chamamos de carros com injeção direta. Tá? Então, só para ter uma ideia, os veículos, esse sistema, se você comparar um veículo com carburador e um sistema com um veículo Common Rail, você consegue ter mais 30% de economia de combustível e aumento de potência do motor. Por quê? Exatamente por esse sistema que eu consigo jogar o diesel, mesmo depois que ele iniciou a injeção, eu consigo jogar diesel e formar uma almofada. Em vez de jogar o diesel de uma vez só, eu vou jogando aos poucos. Eu tenho um motor que tem uma durabilidade maior, um melhor consumo, um melhor desempenho, aquecimento melhor e tudo, tá certo? Então eu consigo aproveitar o pistão até o final do ciclo com o máximo de desempenho. Então esses motores com injeção direta é o futuro para todos os veículos a gasolina quanto os veículos a diesel. Então os veículos a diesel, hoje todos com bico eletrônico, né, eles trabalham com esse sistema injetor. E esses bicos também, como a maior parte, o primeiro veículo que veio com bico eletrônico aqui para o Brasil foi um veículo chamado Track da Chevrolet, era um motor mais evoluído, que não deu certo, porque ainda não tinha no Brasil o diesel S10. E esse bico aqui custava R$ 3.500. Né? Eu, inclusive, tinha um desse veículo e tive a infelicidade de um bico desse estragar. A hora que eu fui comprar, custava R$ 3.000. Né? Aí você dá pulo de todo jeito. Falei, poxa vida, vou ter que comprar 4 bicos. Ele tinha 4, né, para colocar. A sorte que eu fiz importação desse bico, eu consegui na época ainda comprar cada bico, que era 3.000 por R$ 1.200. Mas mesmo assim foram R$ 4.800 só de bico para colocar nesse carro Track. Então, consequência disso, o carro era fantástico, ótimo, fazia tranquilamente 17 km por litro num Jeepinho, tá? Não tinha poluição, mas tinha essa questão desse bico. Esse carro acabou saindo do mercado dado a esse problema. A luz do painel acendia porque
exatamente que esse controle aqui detectava que tinha enxofre demais e o veículo não andava bem. Mas hoje, depois vieram aí as caminhonetes com bico eletrônico, depois vieram outros carros também com esse bico eletrônico, hoje os caminhões todos com esse bico eletrônico. Consequência, o custo desse bico hoje é muito mais barato. Então, praticamente esses bicos aqui, facilmente a gente encontra de algumas marcas bicos eletrônicos que custa R$350, ou seja, 10% daquilo que custava alguns anos atrás. Isso aí na década de 2000. Né? O primeiro veículo aqui no Brasil que veio com esse bico foi em 2002. Né? Mas a partir de lá nós vimos depois a caminhonete em 2005, me parece, ou 2006. Começaram a S10, depois vieram as outras, vieram a Maroc, que é esse tipo de bico, depois veio a Hilux, né? E hoje os tratores praticamente estão vindo, os super tratores, todos eles já são com bico eletrônico, com o sistema Camonray. Ainda temos restrição, como nós falamos, de tratores com o sistema com bico eletrônico, em algumas propriedades. Mas os tratores com bico eletrônico são muito mais econômicos, tá? Então, só para você ter uma ideia, você pegar um trator de 100 CV, que seja com bomba injetora, ele vai ter um consumo de combustível aí que chega a 20 litros por hora. Você pega o mesmo trator com um bico eletrônico, ele consegue ter a mesma potência, o mesmo tamanho de motor, só que com um consumo de 12 litros por hora. Essa é a realidade. Né? Então, não tem por que não substituir todos os tratores serem, né, futuramente com bico eletrônico. Mas ainda os tratores de ciclo menor, de potência de menor que 100 CV, a maioria deles ainda são com bombas injetoras. Tá certo? Então aqui só um detalhe agora do filtro, né, que nós falamos, né? O filtro, nós temos dois filtros, né? O primeiro, né, chamado até de copo sedimentador, alguns deles, inclusive, é de vidro para você ver que tem água internamente. E ambos esses dois filtros têm um bujão, um parafuso aqui na parte de baixo, que é onde, caso você verifique, isso aqui é uma manutenção que deve ser feita todos os dias. Antes de você ligar o trator, você vem aqui nesse bujão, teoricamente, solta ele e deixa sair a água, porque a água é mais pesada, acumularia aqui, tá? E aí essa água saindo, você fecha novamente e não tem perigo de água para o sistema. Essa prática de manutenção dos tratores, ela é feita todos os dias. Antes de você ligar o trator de manhã, você faz o dreno aqui do filtro do sedimentador, para tirar caso tenha água. É claro que mesmo, né, se você tiver sempre o cuidado de deixar o tanque cheio, essa drenagem aqui normalmente ela é menor. Né? Normalmente, às vezes, nem há necessidade, tá certo? E aqui, normalmente você tira de manhã, normalmente nos dois botijão, nos dois filtros, existe essa possibilidade de você drenar também, caso você verifique que teve um excesso aqui. Esse primeiro filtro aqui, normalmente esse sedimentador, ele é mais grosseiro, é para tirar a sujeira mais grosseira um pouco. Tá? E depois ele passa por um segundo filtro, né? Que é um filtro de feltro, né? Que é mais difícil de passar aqui para limpar, né, bastante o combustível e sair. E o sistema, ele entra por aqui, desce por fora, passa por dentro, ó, ele passa por fora aqui, depois passa pelo filtro e já sai em cima. Por isso que ele consegue separar a água vindo para o fundo. Porque toda essa parede dele aqui passa o combustível filtrado, que está succionando do lado de cá também, né? Ou a bomba está empurrando, então a sujeira vai ficando aqui do lado. Tá? Então ele tem um refil para o primeiro, aqui um elemento de filtro para o primeiro filtro e um elemento para o segundo filtro. Normalmente em alguns tratores é o próprio filtro inteiro, você não abre e troca interno não. Alguns tratores mais antigos têm essa possibilidade de você troca só o elemento interno.
Então é muito mais simples, alguns tratores você troca o próprio filtro. Você tem que ver qual que é o filtro, né, decantador e qual que é o filtro, né, de feltro mais fino. Então tem a especificação, vem especificado qual que é o filtro que você vai colocar. Normalmente esse filtro aqui, para um combustível normalmente, ele é feito a cada 200 horas, obrigatoriamente a gente faz a troca desses filtros aqui. É claro, se você tiver um tanque de combustível que está com enferrujado e tudo, às vezes você é obrigado a trocar esses filtros um pouco antes, senão começa a dificultar a passagem do óleo diesel aqui, dá até entrada de ar e diminuir a potência do motor, ok? Então aqui só voltando, né, aqui a estrutura do bico, desse bico eletrônico para a gente finalizar. Então esses bicos, que é mais caro, ele tem uma mola interna, que é na verdade uma mola, mas tem aí também um sistema magnético, né, que puxa, né, à medida que você vai dando energia, ele vai dando, a corrente elétrica vai chegando aqui maior ou menor, ele forma uma bobina que joga, vai puxando a agulha contra essa mola aqui e vai dando uma abertura maior. Então ela tem várias graduações, né, que corrente elétrica, por exemplo, cada pico de corrente elétrica ela tem uma abertura que é a informação que vem lá da central. Então ela dá abertura de acordo com esses picos de energia ou de comandos lá da central. Ou seja, tem vários, você vai acelerando, ele vai aumentando, vai abrindo o bico e vai passando. A pressão aqui é a pressão daquela bomba central que mantém constante, né? Então vai abrir o furo mais, passa mais combustível. Então a aceleração acontece dessa forma. E essa é a forma do bico eletrônico, né? Mas é uma estrutura relativamente simples, né? Mas é uma estrutura de precisão, por isso que ela era cara. Inicialmente tinha patente também, hoje já tem mais de uma empresa que trabalha com esses bicos aqui, por isso vai ficando mais fácil. E esse bico sempre tem a possibilidade de jogar jatos, né, pulverizando também, não é uma gota grande, ele joga na forma de pulverização aqui na extremidade final, né? Então aqui é o bico, onde é um bico pulverizador que pulveriza na cabeça do êmbolo lá. Então esse é um sistema de bico eletrônico com a bomba central, que ele é mais barato do que a injetora e muito mais preciso. Tá? E ele permite controles que a bomba injetora não permitiria fazer. No entanto, exige um óleo diesel S10. Aqui na bomba, aquela bomba externa também, ela tem um filtro, né, que às vezes pode vir alguma coisa que sai do tanque de combustível, né, passa nessa bomba para depois passar no filtro. Que eventualmente às vezes a gente tem que está fazendo uma limpeza dele também. Então essas são todas as manutenções que se faz no sistema de injeção de combustível. Então para essa aula, praticamente o que vocês vão estar fazendo é identificando todas as partes do sistema de alimentação e quais são as manutenções dentro desse sistema. Então vocês vão, à medida que vocês estiverem assistindo a aula, vocês vão fazendo essas anotações e essa anotação num caderno, manuscrito, escaneia e me encaminha via Google Class. Ok? Então a gente fica por aqui, até a próxima aula, né, onde a gente vai estar trabalhando o sistema elétrico do trator.